O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero dar as boas-vindas de modo especial ao casal que veio de Santa Terezinha, tá vendo? A Simone e o Paulo, né? Santa Terezinha para o mundo estão aqui hoje pela primeira vez. Obrigado pela presença de vocês aqui entre nós, viu? Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos a palavra de Deus. A palavra sempre é atual. A palavra de Deus é sempre para o hoje da nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus hoje nos ensina, nos recorda que o cristão é um cidadão como todos os outros, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Como cristãos, nós não somos superiores aos demais e também não somos inferiores aos demais. Somos chamados a viver com dignidade, fazer a parte que cabe a cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o profeta Isaías e ele nos fala de Ciro. Ciro era um rei pagão, não conhecia Deus, portanto, mas foi instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão na Babilônia. Depois de conquistar a Babilônia era um império poderoso, né? Nabucodonosor foi juntando terras e terras e terras e invadindo e formou um império poderoso. Ciro, rei da Pérsia, então foi instrumento de Deus para vencer o império da Babilônia, e nesse contexto ele permitiu que os judeus voltassem à própria terra e começassem a reconstruir o templo, começassem a reconstruir a cidade, começar tudo de novo. Por isso nós dizemos que Ciro, mesmo sendo um pagão, portanto não conhecia Deus,
foi instrumento de Deus para que o povo pudesse recomeçar a sua vida. Mesmo sem conhecer a Deus, ele foi instrumento de Deus para que seu povo pudesse recomeçar. É assim mesmo. Deus se utiliza de cada um de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós. E mesmo Ciro não tendo conhecido a Deus, Deus teve uma missão para ele. Ele foi instrumento de Deus naquele contexto. Na segunda leitura ouvimos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo louva o Senhor porque a comunidade abraçou com entusiasmo o Evangelho e deu frutos de fé, de amor e de esperança. Paulo, Barnabé e outros evangelizaram, anunciaram Jesus, testemunharam Jesus, e a comunidade acolheu e deu frutos. Por isso que a segunda leitura é como uma oração que Paulo dirige a Deus para agradecer e louvar pelos frutos que a comunidade estava produzindo, frutos de fé, de amor e de esperança. O Evangelho segundo São Mateus, já um texto que nós ouvimos muitas vezes, poderíamos dizer que Jesus responde uma pergunta política, né? Discípulos dos fariseus e do partido de Herodes, querendo colocar uma armadilha para Jesus, eles perguntam se é permitido ou não pagar o imposto, o tributo a César. É uma pegadinha, na verdade, porque se Jesus diz, não, tem que pagar sim imposto, é obrigatório, tem que pagar. O Império Romano estava com todo o poder sobre Israel e fazia o povo sofrer muito, né? Então, se Jesus simplesmente diz sim, tem que pagar o imposto, ele ignora a situação daqueles que sofriam por conta disso. Mas também se Jesus dissesse não, não tem que pagar imposto nenhum, não, de jeito nenhum, ele se colocava contra o império. Aí alguns poderiam perguntar, então Jesus fica em cima do muro? Nem uma coisa nem outra? Não, não é isso. Jesus se utiliza da sabedoria. Jesus tem uma opinião clara. Jesus sabe o que está dizendo. Ele não quer enrolar ninguém. Não quer enganar ninguém. Mas ele sabe que estão fazendo uma armadilha para ele. Então Jesus percebe essa armadilha, pede uma moeda e pergunta de quem é essa imagem que está na moeda. Claro que era a imagem de César, né? Então Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Não se deve dar a César o que não pertence a César. A adoração é devida unicamente a Deus. E naquele contexto havia alguns grupos de pessoas, digamos assim, né, que o imperador como se fosse uma entidade a ser adorada. Ajoelhar-se diante do imperador. E Jesus diz que não. Adoração é somente a Deus. Deus é que é Senhor de nossa vida. É claro que há sempre um perigo, um risco na vida de cada um de nós, como cristãos no contexto que estamos vivendo,
a riqueza, o poder, a fama, podem tomar o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. Esquece-se de Deus, o que é importante é ter dinheiro, ter fama, receber aplausos, riqueza, poder, fama. Não, Deus é de fato o único Senhor a quem servimos. Deus é o dono de nossa vida, é o Senhor de nossa vida. Ele merece nossa adoração. Ele merece nosso devido respeito, porque Ele nos criou, nos deu a vida, nos chamou para uma missão também, e nós somos chamados a fazer nossa parte, entendendo sempre que Deus está à frente, Deus está no comando, Deus é quem nos guia, nos orienta, nos conduz, e também Deus é quem nos protege, nos encoraja para vivermos bem a nossa missão. Então podemos tirar algumas conclusões sobre essa resposta de Jesus. Dar a César. O cristão, é claro que tem obrigações com a sociedade em que vive. O cristão tem que ser um bom cidadão. Tem direitos, mas também tem deveres. É uma obrigação moral, além de civil, contribuir para o bem comum, através de pagamentos de impostos que sejam justos. Tem imposto injusto? Tem. Mas o cristão, como cidadão, deve honrar com seus compromissos. No sentido que os impostos que nós pagamos como cidadãos devem ser revertidos em favor das pessoas que mais precisam. Qualquer governante que, digamos assim, não é, tenha vergonha na cara, através dos impostos que recebe, tem que valorizar a educação, a saúde, o atendimento a quem mais precisa, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, mais humildes. Os impostos que nós pagamos é para serem revertidos a serviço da sociedade, para que todos possam ter uma vida com mais dignidade, né? Os impostos que nós pagamos não são para ser guardados nas orbas, né? Se é que vocês me entendem, né? Como alguns, os impostos devem ser revertidos em favor de uma vida mais digna para todas as pessoas. E os cidadãos que se veem injustiçados, sim, devem se manifestar. Os cidadãos devem exigir seus direitos. Se cumprem os seus deveres, devem exigir os seus direitos também, claro que sim. Então, dar a César o que é de César, né? Mas dar a Deus o que é de Deus. Os direitos e a dignidade do ser humano devem ser respeitados por todos. Nós somos o povo de Deus, que não pode ser vendido a nenhum César. Só Deus é o Senhor de nossa vida. Nossa vida não pertence aos nossos governantes. Não somos adoradores de governantes. Porque na medida em que alguém é eleito para uma função, é obrigação dessa pessoa cuidar do povo, porque foi para isso que lá foi colocado. E não faz nenhum favor, não, quando cuida
quando zela, quando procura o bem do povo, não faz nenhum favor não, é obrigação cuidar do bem-estar da população. E como cidadãos, nós temos que ser conscientes, não podemos nos deixar enganar. Uma outra conclusão que nós devemos tirar: dar à comunidade cristã o que pertence à comunidade. Somos chamados a ser membros vivos e atuantes numa comunidade. Não somos meros assistentes, quem fica assistindo de longe. Não, somos membros vivos, atuantes, fazemos parte de uma comunidade. A igreja somos todos nós. E nesse sentido, colaborar com a manutenção da comunidade, através do dízimo, é um compromisso nosso também. E nesse aspecto eu devo, nesse momento, também manifestar a gratidão a todos os nossos dizimistas. Uma grande parte dos nossos dizimistas estão realmente assumindo a sua missão, mesmo com pandemia, mesmo com dificuldades, perseverando, colaborando, de acordo com a possibilidade de cada um, de cada família. Ninguém pode fazer aquilo que não tem condições, né? Vivemos tempos difíceis, sim, mas devemos agradecer e louvar a Deus pelo compromisso dos nossos dizimistas, que têm feito a sua parte, têm colaborado com a comunidade. E é um dever de todos e cada um de nós. E também participar na vida e na ação evangelizadora e missionária da igreja. Hoje é o Dia Mundial das Missões. O mês missionário tem como tema a vida é missão. E o lema: eis-me aqui, Senhor, envia-me. A vida é uma missão. E como cristãos, nós vivemos nossa missão na família, na comunidade, no ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas, no ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas. A vida é uma missão. E o Senhor nos chama para fazer o melhor que nós podemos. O impossível, só Deus é quem faz. Mas nós fazemos o que é possível, o que está ao nosso alcance. Somos missionários, somos evangelizadores. Sozinhos somos frágeis, mas com o Senhor somos fortes. O Senhor nos chama à missão. Devemos dizer sim e confiar sempre na graça de Deus. Ele nos ajuda, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece sempre. Que nós possamos todos assumir nossa missão no dia a dia, sendo cristãos cada vez melhores.